um povo aterrorizado pela iminência do fim do mundo. Em todo tempo houve medo, específico, é bem verdade, mas agora é diferente. Agora há doenças, fome, catástrofes naturais, reais, histórias mitológicas. Corram, o fim está próximo! Bolas de fogo do apocalipse estão chegando! Corram, o fim está próximo! Corram! Corram para as colinas! Se salvem enquanto é tempo! Se salvem... Opa, tudo suave por aí? Eu não tinha te visto. Eu tô aqui avisando as pessoas que o fim do mundo tá chegando. É o seguinte, esse roteiro começou a ser escrito lá em janeiro, mas eu senti que ele tava meio bad, mórbido, e deixei ele de lado. Só que aí, conforme os comentários foram chegando, o ano foi passando, cada vez mais comentários de derrotismo, cada vez mais gente entregando os pontos, dizendo já era, o mundo acabou. E não é bem por aí. Calipsifobia. Já ouviu falar nisso? É o assunto do nosso vídeo de hoje. O medo impulsionado pelo fim do mundo. O medo de deixar de existir. Algo que abriu uma indústria milionária dos arautos do apocalipse. Pergunte para algum doidinho da rua ou um pastor endinheirado o quanto ele precisa do seu fim. De qualquer modo, esse vídeo deu muito trabalho. É o nosso último. Olha a situação que a gente tá. Então já deixa seu like, seu sininho e sua inscrição. Porque se você não fizer isso, você já sabe. Corram! Corram! O fim está próximo! O fim está próximo! Corram! Então a primeira coisa que a gente precisa entender para esse episódio acontecer é o seguinte. O mundo tá sempre acabando. A cada minuto, a cada instante, agora, enquanto você me escuta, é o fim do mundo para alguém. Todos os dias alguém está acabando. Ou melhor, muitos alguém estão acabando, porque essa é a condição sine qua non para existir e deixar de existindo até não existir mais. E logo em seguida a isso, começam as teses e as teorias. Não suportamos o fardo da condição de acabar. E então, cada geração vive o seu próprio apocalipse. Para lidar com o medo, alguns dizem que não morremos realmente, vamos para algum outro lugar, e que esse lugar sempre sobrevive e não tem fim. Outros dizem o oposto, que é tudo um grande preto, acabou, ponto final e que nada sobrevive. Filho, você tem o direito de rejeitar essa ordem. Você vai morrer se tocar em mim. Não existe vida após a morte. Fica tudo escuro. Não faz isso. Caramba, Rick! Há aqueles mais filosóficos que vão dizer o que acaba é esse mundo, não somos nós que morremos. E aí, quem tá certo? Quem tá errado? Jesus Cristo versus 5.000 Satanás, galera. Quem será que vai ganhar? É essa discussão que funda a história da religião. O que é uma previsão muito engraçada, né? Porque, com medo de morrer, os defensores dessas ideias vão se matando século após século para ver quem está certo sobre a morte. Até porque, o que é mundo que tá acabando? Se a gente olhar com carinho para essa questão, mundo é uma palavra bem ambígua. Pode ser o nosso planeta, pode ser o nosso fim, pode ser o nosso pequeno mundo, quando a gente tem pequenas mortes, quando perde um emprego, termina um namoro, acaba uma amizade. E essa ansiedade, essa angústia coletiva é que faz todos nós ficarmos aficionados pelo apocalipse. E para tirar essa angústia de dentro do peito, no início das minhas pesquisas, eu tive a ajuda desse livro aqui. O Fim do Mundo, de Otto Friedrich, um jornalista e historiador que vai detalhar como a ideia de apocalipse está sempre acontecendo na mente coletiva da humanidade. Seja nos mitos, nas narrativas ou nos estudos históricos, quando voltamos ao passado, percebemos que a história do mundo é a história de apocalipses. No livro, Otto traça uma grande linha do tempo, mostrando como essa tensão existencial nos eventos históricos sempre aconteceu como um fim de mundo. Por exemplo, em Roma, ele cita o saque de Roma em 410 d.C., quando os visigodos invadiram o que um dia foi a gloriosa Roma. E o império, que já estava caindo há séculos e parecia agora ter o seu fim, começava a desaparecer. Do ponto de vista do romano, é ou não é um fim de mundo? Depois, nas cruzadas, cristãos usavam perseguições a outras religiões, dizendo que aquilo era uma espécie de punição divina. Pois claro, num tempo de crise do cristianismo, que enfrentava uma ameaça existencial, uma missão sagrada para salvar o mundo cristão precisava alimentar a ideia de que existia um outro inimigo o ameaçando, e que, portanto, uma aniquilação espiritual seria a única forma de salvar o cristão deste fim de mundo. Logo, o discurso de culpa pelo fim de mundo se torna uma ferramenta poderosa de união e controle de pessoas que têm poder político. Depois, Otto vai trabalhar a ideia da peste negra, que chegou na Europa no século XIV, dizimou 1/3 da população e, obviamente, colocou todo mundo em pé de fim de mundo. É o memento mori.
Desculpa, não consegui, sobe. Pairava nessa época um lembrete constante da nossa finitude. É o memento mori. Coitado, ele não tá bem, não. A lembrança constante de que a morte tá ali, à sua porta, a qualquer momento. Oi, meu chapa. Ela, que é onipresente, se torna figura simbólica, representada como a ceifadora, que anda lado a lado dos homens, sempre para estragar a sua festinha. A peste também gerou uma onda de paranoia e perseguição. Na busca por culpados, cria-se a ideia de bode expiatório, que eram, obviamente, as comunidades judaicas que foram perseguidas, acusadas de terem criado a peste negra para acabar com os cristãos. E ao longo dos tempos, essa visão de salvar o planeta e precisar aniquilar outra pessoa para isso foi se normalizando, se empedrando, se romantizando. Porque, como ninguém sabe o dia de amanhã, quem diz controlar o futuro domina a sociedade. Pense, por exemplo, nos futurólogos. Desde que o mundo é mundo, os humanos sempre pareceram respeitar aqueles que dizem prever o futuro e prometem saber o dia de amanhã. Os futurologistas, ou profetas modernos, são quase uma ponte para o desconhecido, trazendo a sensação de controle. Mesmo que eles errem na maioria das vezes, quando acertam, nossa mente guarda isso e corre para a próxima previsão. Esse fascínio revela o quanto buscamos de controle sobre o que está por vir. Oráculo de Delfos, Nostradamus, Baba Venga e os atuais leitores de horóscopo de jornal, João Bidu, Mãe de Ná, Márcia Sensitiva, toda geração tem um charlatão vidente para chamar de seu. Mesmo que, curiosamente, na maioria das vezes, esses futurologistas errem de previsão. Quando eles acertam, mesmo que por sorte, por chute, a nossa mente tende a guardar acerto. E a partir disso, damos ouvido para a próxima previsão. Essa admiração e esse respeito pelos futurologistas, então, na verdade dizem muito mais respeito sobre o nosso medo e a nossa busca incessante de frente ao desconhecido. Nossa mente é viciada em se apegar a padrões. Esse único acerto, por mais raro que seja, tem um poder especial sobre nós. Ele nos faz buscar o próximo, com a esperança de que talvez, dessa vez, o vidente esteja certo, mesmo que ele nunca esteja. O livro do Otto, por exemplo, foi publicado nos anos 2000, quando um apocalipse específico rondava a virada do século. Lembra do bug do milênio? 1999 anos, quem poderia imaginar que uma coisa chamada computador ia deixar tanta gente assustada? Não passava pela cabeça de ninguém um tal de bug do milênio. Bug? Que bug? O medo de que computadores do mundo entrassem em colapso, jogando sistemas financeiros e governos e até aviões em queda livre. E nada aconteceu. Nada aconteceu, mas olha bem essas características. Tecnologia avançada, economia, não domínio do trabalho, tinha tudo a ver com o nosso tempo. E pouquíssimos meses depois do lançamento desse vídeo, os Estados Unidos passou por um apocalipse, um ataque, que só de eu mencionar aqui no YouTube eu seria penalizado. Mas esse evento de 2001, tão simbólico, inaugurou uma nova onda de apocalipse. Era o fim do mundo dos Estados Unidos, como a gente conhecia, e o nascimento dos Estados Unidos do terror. No dia seguinte à retirada de todas as tropas do Afeganistão, o presidente norte-americano Joe Biden afirmou que era a hora de encerrar a ocupação que durou 2 décadas. Os Estados Unidos deixaram para trás um vasto arsenal que já está em poder do Talibã. Com a saída dos fuzileiros americanos, a segurança do local será feita daqui para frente pelos combatentes talibãs, equipados com armas e uniformes deixados pelos Estados Unidos. Em tempos marcados pelo terror, onde a morte parecia algo diário, é inevitável não pensar nela. A escatologia, o estudo pelos fins dos tempos, ou o fascínio das religiões sobre o fim, sobre a morte, sobre o que acabou. Vamos falar um pouco sobre o poder da fé e o fim do mundo? Então agora, vamos falar um pouquinho de história das religiões e do fim do mundo. Sim, porque não há religião sem o medo de acabar. Por exemplo, no Antigo Egito, lá em 2700 a.C., o fim do mundo era um retorno ao caos primordial. Uma fase que criaria a renovação da ordem. A cada fim de ciclo, acreditava-se que os deuses retornariam o planeta a uma estaca zero. Portanto, cada fim de ciclo marcava o início de um próximo. O mesmo vale para o hinduísmo,
que tem a concepção cíclica de tempo, onde um universo é criado e destruído várias vezes ao longo da história, e é dividido em 4 eras. Nós estamos, não coincidentemente, na Kali Yuga, a Era das Trevas, a Era da Decadência, da Desordem Moral. Porque, claro, nós sempre estamos na Era da Decadência e da Desordem Moral. Apanhou, ficou calado. É isso que a gente precisa para justificar o controle e a destruição total. E para os hindus, esse fim tem data para acontecer. Nós estamos no ano 5.000 dos 432.000 esperados para esta era. Ufa, tá salvo. Tem tempo pra caceta ainda. Já a cultura nórdica tinha o Ragnarok. Não esse Ragnarok. Esse Ragnarok. O destino dos deuses. A batalha final. Um terrível ciclo de inverno rumo ao caos e ao fim. Mas um fim que não acaba no final. Após o Ragnarok, a Terra renasce, fértil e renovada. Um casal sobrevivente são os responsáveis por repovoar o povo, começando a humanidade mais uma vez. Ou seja, é a versão nórdica de Adão e Eva. Um paraíso para começar a vida novamente. Para o budismo, o fim do mundo também não é uma destruição definitiva. É apenas uma transição num tempo que a humanidade estaria se deteriorando e um novo Buda apareceria. No taoísmo chinês, a mesma coisa. O fim de mundo é interpretado como uma ideia de retornar ao Tao, o fluxo natural do universo, e que a cada fim de ciclo, uma nova harmonia da natureza se colocaria novamente. No islamismo, a mesma coisa. Uma visão apocalíptica antecede a batalha do dia do juízo. Mas no Islã, um líder redentor virá no fim para salvar a comunidade das forças do mal e trazer a paz novamente. Na tradição judaica, o apocalipse também não é uma destruição total. Porém, quando chegamos no cristianismo, a partir do livro do Apocalipse de São João, essa ideia de juízo final, batalha e catástrofe vira um final mesmo. E isso é uma diferença central no cristianismo. Aqui, o fim não é cíclico, mas é um fim de verdade. E se encontra no dia do juízo final, no dia do arrebatamento, no dia do encontro com o Senhor. Quando você vai assistir com Deus em VHS toda a sua vida, e aí já era. Fim, balbal, acabou. No cristianismo, há de fato um fim. E o começo é logo depois do fim. Se parar pra pensar, do ponto de vista do Éden, o paraíso cristão, os humanos foram os últimos a chegar, estragaram a festa de um mundo que não tinha sido criado exatamente pra eles. O que é que diz o livrinho? O tempo de Adão e Eva é, então, literalmente, um tipo de fim do mundo no sentido bíblico. Acreditamos no poder do diálogo. Já estão encomendados. Por isso que os cristãos são tão pirados nessa ideia do final. Há também a ideia de milenarismo. Uma crença que haverá, depois de muita guerra, um reinado de 1000 anos de paz e prosperidade, e que Cristo retornará à Terra e que o diabo será finalmente impotente. Bem que eu pedi uma pastilha. Numa espécie de mundo ideal onde tudo se encaixa. Para essa vertente cristã, o Apocalipse é único e definitivo. Não é cíclico. É, portanto, um julgamento final, um último teste, onde os justos herdarão a terra e Deus vai sentar para te passar um VHS da sua vida. Eu sempre achei que fosse assim, sabia? Quando eu era cristão. Que ia chegar um momento em que a gente assistia um filminho da vida, assim, tipo, junto com Deus numa salinha, tá ligado? E essa é uma diferença central para os cristãos católicos. Aqui o fim não é mais um ciclo, mas um fim, que se encontra no dia do juízo final, o dia do arrebatamento, ou o encontro com o Senhor Cristo, quando assistiremos toda a nossa vida em VHS e depois já era. Fim, balbal, acabou. É o Apocalipse. Eu não vou deixar acontecer, porque não tem Apocalipse certo quando a gente maceta acaba o Apocalipse. Bem, acho que deu pra entender meu ponto, né? Vários exemplos históricos de várias religiões, de várias tradições diferentes, mostrando a ideia de que um apocalipse tem menos a ver com o evento em si e mais a ver com as interpretações de mundo que fazemos dele no período. Otto propõe que a humanidade vê nesses eventos de destruição uma maneira de entender e justificar a banalidade da existência. E por isso, ainda que hoje muitos milhões de nós não precisem de deuses irados para te lembrar do cataclisma e da transitoriedade da vida e tudo mais, nós continuamos com medo do fim.
em O Sagrado e o Profano, um livro clássico dessa temática de apocalipse, nós descobrimos que o nosso tempo não vive mais o mito no sentido tradicional de fim de mundo, mas que a gente está adaptando novas formas de pensar em cima desses mitos. Medo da tecnologia, medo do avanço econômico, medo do domínio total, ou seja, mesmo fora das trevas e nesse mundo secularizado, cheio de ciência, continuamos temendo o fim por um só motivo. Nós continuamos sofrendo e morrendo, e esperando que um dia isso cesse. Essa é a eterna esperança que Gershon Scholem vai chamar de sonho que move a vida humana, e Gramsci vai chamar de a maior utopia da história da humanidade. Afinal de contas, já que a esperança é a última que morre, nós não queremos morrer e nem perecer, e aí a gente se apega nessa esperança, de que haverá um tempo diferente, de que nós vamos escapar do caos, de que nós conseguiremos um dia dominar o tempo. O que a gente chama de tempo para os seres humanos é uma forma de organizar as nossas experiências. E nós temos uma relação muito única com o tempo. Ao contrário dos animais, que existem inteiramente no presente, nós somos os únicos que percebemos que haverá um amanhã, que lamentamos o ontem e ficamos presos a um tempo psicológico que nunca é vivido no presente, porque temos uma certeza sobre o tempo. Ele acaba e nós vamos morrer. Já para os animais, o temor é apenas uma reação imediata, um reflexo, uma sensação do tempo presente. E para falar de especialistas do tempo presente, vamos pensar nessas duas criaturas aqui. Pema, a gatinha de um só neurônio, e Morgana, a cachorra obcecada por bolinhas. Para Pema, o apocalipse capitalista não existe. Nem apocalipse, nem capitalismo. Nem existir e existe. Na verdade, nada além de roçar nas pernas, brincar com pontos de luzes ou fazer essa carinha aqui importam para Pema. Seu único apocalipse é a comida não apitar na hora certa. Sua ideia de tempo, quando alguém vai me dar carinho. Não há crise climática, porque não há esperança, nem memória. Só imediato e desejo. Para Morgana, a mesma coisa. O conceito de apocalipse é ainda mais simples. O momento que alguém não quer me jogar uma bolinha. Ela vive pro agora. Jogar, buscar, repetir. Se a bolinha sumir, o mundo colapsa. E para se resolver, basta um bolinha, Morgana, que a vida continua. Mas nós não somos gatos, nem cachorros, nem bolinhas. Não temos o luxo de existir apenas no agora. Não temos como acabar com a consciência de que o tempo existe e está nos consumindo. E somos obrigados a encarar o abismo que é a vida, sem esquecer que o futuro não está dado. Hoje, com a quantidade de crises e ameaças que nós mesmos geramos para nós, climáticas, tecnológicas, sociais, a ideia de fim de mundo começa a se tornar não só uma abstração religiosa, mas uma fobia, algo real e próximo do nosso dia a dia. E chegamos num estágio da sociedade humana que é paradoxal. Ao mesmo tempo que nunca tivemos tanta tecnologia e possibilidade de adiar esse fim, nós nunca estivemos tão obcecados com ganhar dinheiro e acelerar o nosso apocalipse. Estamos presos entre o desejo de continuar existindo e o medo constante de que tudo acabe. Agora pare, pense e reflita. Todas essas histórias que a gente te contou, todas elas têm algo em comum sobre o fim. O que é? Todas elas refletem o único medo humano. Para entender a origem das nossas fobias e medos mais profundos, é necessário voltar para a raiz de tudo, o medo da morte. A morte é a única experiência de infinito que todos os seres humanos terão um dia que encarar. Ela é o evento mais vasto e absoluto que conseguimos imaginar. Seja como um nada eterno, ou uma vida de reencarnação sem fim, ou um paraíso. Nossa mente tenta, mas não consegue entender essa escala de infinito. Isso nos agoniza. Então, a compreensão de fim de mundo tem muito mais a ver com o que está acontecendo na vida em sociedade, não com a morte propriamente dita. Portanto, não há que se ter medo da morte, mas há muito medo de morrer. Porque morrer ainda é aqui, na terra, no sol, no ar. Ainda pode ter dor ou vontade de chorar. Mas todos os medos humanos, sejam grandes ou pequenos, conscientes ou inconscientes, refletem uma resposta visceral ao nosso temor final e absoluto. A certeza de que a vida, em algum momento, vai acabar e a gente vai ter que enfrentar isso sozinho. Por isso o medo do apocalipse faz tanto sucesso. Ele é uma forma coletiva de encarar essa certeza. É uma forma de anestesiar a natureza do nosso ser, desesperado em evitar a nossa impermanência. Por isso o mundo moderno pode nos ter levado a um desencantamento, a uma dessacralização das coisas sérias, sagradas, intocáveis. Mas o mito do fim continua, porque os arquétipos da morte
continuam cantarolando em nossas cabeças. Então, mitos do apocalipse não são apenas histórias do fim, são lentes pelas quais compreendemos o nosso tempo histórico. E isso vai se encaminhando para o final desse ato. Quando olhamos para o apocalipse, percebemos que no fundo estamos falando do medo de perder, do medo de falhar, do medo de não estar certo e de não ser lembrado. E aí vem uma ironia das brabas. Porque é uma previsão autorrealizável e de impossível conferência. Quem prega o apocalipse tá sempre certo. Afinal de contas, uma hora o mundo vai acabar. E quem é que vai sobrar para dizer, viu, eu avisei? E se o mundo não acabar? Bem, nem eu nem você vamos estar aqui para conferir. Apocalipse é, então, um reflexo dos desejos do nosso tempo. Cada civilização projetando suas esperanças e medos em torno de um conceito futuro para a gente continuar caminhando. Porém, isso pode se tornar uma obsessão, uma fixação, um hiperfoco pelo fim. Calipsifobia. O medo irremediável de gente que não consegue sair de casa porque tem medo de tudo acabar. Vamos para o nosso próximo ato? O pessimismo e o niilismo do nosso tempo mostram que o fim do mundo não é só uma questão antiga, religiosa, mas está muito vivo no nosso dia a dia. Nietzsche reforça isso em A Origem dos Mitos, mostrando que a sociedade moderna se dessacralizou, se afastou dos mitos, e isso gerou uma angústia sem igual. Agora, estamos constantemente escavando o passado, procurando no presente uma forma de se apegar e construir o nosso futuro. E isso vai abrir um nicho, um veio de mercado enorme, os autodenominados especialistas do fim do mundo, ou arautos do apocalipse, aqueles que vão tentar ganhar dinheiro em cima do seu medo. A diferença entre os verdadeiros especialistas e os vigaristas pode ser sutil, mas seu impacto é profundo. Um vigarista com a sua confiança inabalável vende certeza sobre o apocalipse, mesmo que sua compreensão de mundo seja superficial. Por quê? Porque o medo vende. O apocalipse é um mercado lucrativo, desde livros e palestras até kits de sobrevivência. A promessa de uma data iminente para o fim atrai as audiências ansiosas. O apocalipse virou um espetáculo, uma indústria do caos. Enquanto o público prende a sua respiração, vigaristas lucram. E no final, a maioria das previsões catastróficas vai se revelar um charlatanismo engenhoso embasado em boas doses de marketing. A cultura pop comercializa crises existenciais. Distopias apenas exploram os temores da humanidade e perpetuam aquilo que é chamado de realismo capitalista, apresentando o colapso da humanidade como inevitável e qualquer solução fora do capitalismo como impossível. É um vício pela derrota, é uma obsessão pela catástrofe. Explosões, bolas de fogo, tudo se acabando. O seu imaginário de apocalipse é o imaginário da cultura pop de apocalipse. Pode testar aí, tenta imaginar o fim do mundo e logo você verá as imagens que você já assistiu sobre isso. Mad Max, Interstellar, 2012, Orgulho e Preconceito versão zumbi. Os imaginários de cultura pop servem para normalizar ou até romantizar o fim do mundo, te preparar para aquilo que você já vem. Ora, afinal de contas, se você está assistindo um filme de 2230 e o capitalismo ainda impera e a tecnologia ainda manda, isso só quer dizer uma coisa: o mundo vai se acabar e o sistema não vai mudar. Não é à toa que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Essa estética, moldada pelo cinema e pela literatura, funciona como um filtro, confinando os apocalipses às formas possíveis do nosso sistema econômico. Somos espectadores e cúmplices do fim. O filósofo Gunther Anders chama isso de apocaliptismo profilático, uma manipulação da sociedade, onde o medo do fim é explorado não mais para evitá-lo, mas para torná-lo inevitável. Não mais como um cataclisma natural, mas uma construção social. Não mais uma questão de destino, mas uma questão de escolhas. Se o fim do mundo é a projeção dos nossos medos, esse tipo de filme está dizendo o que sobre os medos da nossa época? Distopias da cultura pop são normalizações do cruel, a metafísica dos nossos desejos pelo infinito. E é daí que nasce o bordão que já tá virando um clássico ou até um clichê. Realismo capitalista. É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo.
Quando o último xamã parar de cantar para os espíritos auxiliares Chaperi, esses vão deixar de sustentar o cosmo e o céu vai cair. Davi Copenaua. A gente avança agora te contando que uma chuva rara inundou partes do deserto do Saara, tá entendendo? E se o céu cair? Isso dá um frio na espinha. As fobias do mundo não são um medo isolado, mas uma rede de ansiedades do nosso tempo. E aqui é um paradoxo que me deixa maluco. Apesar da gente ter os dados reais, os estudos, os cientistas e tá vivendo na prática já essa crise climática, ainda assim tem milhares de pessoas que continuam vivendo suas vidas. Morrem de medo dos fins de mundo falso. E aquele verdadeiro, elas não mexem. O único que a gente tem a capacidade de mudar, elas seguem. É a tal apatia ambiental. Eu não sei se isso acontece porque as pessoas têm medo de tocar na realidade. Eu não sei se isso acontece porque as pessoas querem fugir ou porque elas foram capturadas pela propaganda. Eu não sei, mas eu tenho pensado muito nessa tal ansiedade climática. Ela é ansiedade climática mesmo ou ela é sintoma de um mundo tóxico e doentio que nos vende desespero e propaganda na cultura pop de que não tem mais jeito, de que acabou, de que não dá mais tempo? Essa ansiedade climática, na verdade, é uma apatia e uma recusa de viver o mundo moderno como ele tá dado. Essa ansiedade climática, na verdade, é resistência. E esse é o apocalipse da nossa geração, com um diferencial. Esse fantasma climático tem materialidade e nós já estamos sentindo esse fim e essa virada em nossas vidas. O mundo que conhecemos, de fato, está se desfazendo. E, de fato, não tem mais como fugir disso. A vida como a gente conhece vai acabar. Mas quando é que ela não acabou? Quando é que ela esteve estática? O que parece irônico é que muitos de nós ainda tratem essa destruição como algo teórico, algo distante. A Terra é forte, sim. Mas será que não estamos subestimando a nossa capacidade de destruição? Será que não é hora de refletir sobre cada escolha e ação do planeta está entrelaçada com a sobrevivência não apenas nossa, mas de todos os outros seres vivos? E mais do que isso, não estamos apenas assistindo um apocalipse distante. Estamos ou somos ativamente contribuintes dessa destruição. Aliás, somos não. Todos nós não. São pouquíssimos os que destroem, que pertencem a uma elite global, e essas pessoas têm nome, endereço e muito poder. E são menos ainda os que defendem as formas de existência de vida. Existem populações inteiras se sacrificando em nome de salvar o nosso planeta, gritando sozinhas. Irritados, os índios começaram a argumentar, segundo suas tradições, é claro. Tuíra, prima de Paiacã, guerreira mulher da aldeia Ucre, foi a mais incisiva. Sendo tratadas como loucas, exageradas ou caóticas. A questão então é, até quando vamos ignorar o sinal do planeta? E não adianta achar que fazer a sua parte é tomar um banho mais curto ou economizar água na descarga. Isso é tão falsa ilusão quanto transformar a ideia de apocalipse em algo irreversível. E por isso o capitalismo global molda essa narrativa desse jeito pra você, compondo uma indústria da apatia. Mas se olharmos o futuro com seriedade, entendendo que esse apocalipse não é uma hipótese, mas uma realidade iminente e fractal que já está acontecendo e que há povos inteiros que estão sendo dizimados, nós devemos nos perguntar urgentemente: vamos nos render ao medo e jogar o jogo da propaganda do capitalismo ou ainda podemos mudar o nosso curso da história? Mark Fisher vai nos lembrar no realismo capitalista como isso funciona como uma barreira invisível, uma máquina de propaganda que neutraliza a ideia de que é possível combater, que neutraliza a ideia de que é possível produzir lutas, de que é possível outra forma de vida, outro sistema. Essa lente molda nosso imaginário, nos faz acreditar que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Mas é essa a visão que perpetua e transforma as crises, como a climática, em narrativas de espetáculo, em filmes, em propagandas e, no máximo, ativismo de boutique para dar like no Instagram. Uma narrativa que promete muita tecnologia como o Wall-E, mais distante de nós. Um fim do mundo de outro planeta, um fim do mundo que a gente não se identifica. E quando se identifica, o percebe como uma catástrofe intocável. Isso é oportunidade de mercado. Tudo pode ser monetizado. É o que Fisher descreve como a transformação do real em espetáculo. E a crise climática não está fora disso. O capitalismo sobrevive de inconsistências. Ele não precisa resolver os problemas que cria. Ele apenas precisa te convencer que esses problemas são inevitáveis e que qualquer alternativa é utópica, delirante. O realismo capitalista te impede de sonhar.
Essa é aquela história do There is no alternative, da Margaret Thatcher. Ou aquele não pense em crise e trabalhe, do queridíssimo golpista Michel Temer. Aliás, recentemente, Temer mandou mais uma e disse que o brasileiro não está pronto para acabar com a jornada 6x1. O brasileiro não está pronto para sonhar, ter qualidade de vida, entendeu? Por isso que o capitalismo não só sobrevive às crises, ele as fabrica, as produz e vende kits de sobrevivência a essa crise. Empresas que prometem a solução e vendem sustentabilidade enquanto destroem tudo. Governos que prometem acabar com isso que daí, mas continuam no desenvolvimentismo. Tudo vira produto, até o abandono e o lixo podem virar cenário para um vídeo apocalíptico. É o ápice da lógica neoliberal, culpar o indivíduo enquanto a estrutura permanece intacta e se autodestruindo. Mas Fischer também nos convida para observar os momentos de ruptura, de rachadura, de fuga, de linhas de saída. Porque é aqui que está o nosso espaço de existir. Como ele mesmo escreve, tudo que é considerado realista hoje já foi impossível no passado. É o que Eduardo Viveiros de Castro e Débora Danowski trabalham em Há um Mundo por Vir, ensaio sobre os medos e os fins, trabalhando a ideia de fim do mundo fractal. Não uma catástrofe única, mas uma série de pequenas mortes acumuladas, como um sapo que esquenta aos poucos na banheira e não vai percebendo que está havendo uma perda contínua de cultura, modos de vida, biodiversidade, que quanto mais a tecnologia avança, prometendo que a gente vai trabalhar menos, e nós terminamos trabalhando mais. Só que veja, o realismo capitalista não é invencível. Ele é poderoso, mas não é imutável. E por isso, essa questão ambiental não é só uma questão técnica, de luxo ou alguma coisa assim. Ela é literalmente o que vai nos manter existindo daqui pra frente. Como? Veja, eu vou abrir um parênteses aqui antes do final do vídeo. Já faz bem uns 3 anos que eu tô lidando com essa crise existencial, essa ansiedade climática, com uma angústia interna sem compartilhar com você que é público. Eu comecei há um tempo a estudar a crise climática, ler novos autores, conhecer novas correntes de pensamento, sair dessa herança do pensamento eurocentrado, de um monte de branco velho barbado do século XIX, para ler coisas da nossa terra, do nosso tempo, do nosso povo. Percebendo que as cosmogonias ameríndias podem permitir, quem sabe, ressignificar o mundo, olhar o mundo de outro ponto de vista, de outro significado, estudar aqueles que estão com o fim de mundo iminente há 600 anos e continuam resistindo. Mas isso ainda é em breve. Eu ainda preciso estudar mais, ler mais, refletir mais, para poder falar publicamente sobre o assunto com mais qualidade. Eu negligenciei esse assunto por muito tempo e eu tenho até um certo peso na consciência. Nos próximos episódios eu vou contando mais como tem sido essa jornada. Mas por enquanto, eu só tô lendo muito, estudando muito, conhecendo novos autores e eu ainda não tô pronto para falar isso publicamente. Exige muita responsabilidade para não gerar medo e apatia quando a gente toca nesse tema. Então aguenta um pouco mais. Confere nos comentários aqui, fixado aqui embaixo, os autores que eu tô lendo. Tem muita coisa boa pra gente apresentar. Mas enquanto isso, não se apavora. Saiba, dá tempo de mudar. E o que eu descobri nessa jornada até aqui é que, citando Ailton Krenak, quem disse que a gente não pode cair? Quem disse que a gente já não caiu? Me parece que agora as sociedades brancas também estão preocupadas com o seu fim. Ok, talvez finalmente estamos começando a ouvir os povos originários, quem sabe do que está falando, quem tem sabedoria sobre a queda. Mas será que já não é tarde demais? Ler, por exemplo, Davi Copenaua me mostrou que eu não preciso me render ao pavor, mas transformá-lo na minha luta, reavaliar como eu estava vivendo. Afinal de contas, pensar no fim não é o mesmo que desistir. Imaginar futuros possíveis é resistência. Um dos grafites das manifestações chilenas de 2019 dizia: outro mundo é possível. Slava Žižek ecoou essa frase fazendo uma provocação ainda maior. Outro fim do mundo é possível. Sim, o fim do sistema que conhecemos está próximo. Mas quem disse que ele é um caminho predestinado? Outro fim é possível. E o exercício de imaginação aqui não é para imaginar apenas um mundo sem o capital, mas uma ruptura até com a ideia de fim de mundo. Talvez não possamos eliminar o medo do fim por completo, mas reconhecer a sua complexidade. Talvez possamos aprender a conviver com esse medo da melhor maneira possível. Talvez não haja um colapso total,
mas só um pequeno conjunto de despedidas de um tipo de vida que não existe mais. E afinal de contas, a gente realmente quer continuar vivendo esse tipo de vida? O que tá morrendo agora não é um planeta físico, mas um modo de pensar, um sistema racionalista e colonial que transformou a Terra em recurso e colocou o humano no topo da cadeia. É esse antropoceno que precisamos controlar. E a calipsifobia pode ser uma prisão, mas ela também pode nos ensinar que a única certeza é de que o futuro é instável. E se é instável, é passível de luta, mudança e melhoria. Porque é exatamente essa incerteza que, de forma paradoxal, nos dá a oportunidade de viver intensamente o aqui e o agora, o transformando. Saindo de uma filosofia para o fim do mundo e entrando numa filosofia do fim do mundo. Não um fim do mundo como o apocalipse de Hollywood, não um fim do mundo como o juízo das religiões, mas o fim do certo, do estável e do exploratório enquanto forma de vida. O fim como a possibilidade de um novo começo. Pensar o fim é pensar o futuro. E o que nos mantém em pé é a nossa capacidade de sentir, fazer sentir, afetar e ser afetado. Os afetos. Nossos laços, emoções e desejos. É aquilo que nos ancora diante do mar, do infinito, que é a vida. Ailton Krenak nos traz uma imagem crua e poética para esse momento. Se nós estamos caindo há tanto tempo, por que então não imaginar paraquedas coloridos para amortecer a nossa queda? Se tudo desaba ao nosso redor, é preciso, apesar de tudo, continuar criando, vivendo, rindo, dançando, sorrindo, ocupando os tempos de subjetividades que não seja o controle mental do fim que a propaganda do capitalismo apocalíptico quer tanto nos provar. Viver, então, é a única forma de suspender o céu, resistir. Suspender o céu aqui é um momento onde apenas vivemos e olhamos de fora. Começar a treinar a imaginação de outros mundos. A suspensão que a gente propõe agora é algo maior. Que você mergulhe nessa transformação de fim de mundo para a possibilidade de um próximo. E nós não paramos por aqui. Teremos um episódio 2 para explorar só essa parte de outros mundos, de crise climática, para acabar com essa sua ansiedade climática e transformá-la em gasolina e luta de um novo mundo. Agora que estamos terminando essa série de estética, passamos a falar de afetos. Como afetar as pessoas para causar mudanças. Daqui até o próximo episódio, a gente tem um pedido pra gente fazer um combinado. Suspenda o céu daqui até lá. Viva! O mundo não vai acabar amanhã. O mundo não vai acabar enquanto não houver luta e resistência. E nós estaremos aqui para lutar ao seu lado. E daqui para frente, quem divide trincheira contigo é algo muito importante. Em 2025, estaremos aqui semanalmente para dividir brisas, experiências e ideias para que a gente mude e busque outros mundos. E é isso que desejamos para você em 2025. Que conquiste outros mundos, outras formas de ver, outras formas de agir. E sempre que se apavorar e se desesperar, não se esqueça. Suspenda o céu, resista e continue. Da nossa parte, a gente só tem que agradecer muito a sua presença por aqui. Esteja conosco na semana que vem, porque esse é o último ensaio desse ano, mas ainda a gente tem um pedidinho e um episódio especial em 2024. No mais, fica suave, fica tranquilo, suspenda o céu e vamos à luta. Feliz Ano Novo!